Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex Zatec falando, e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso treinamento da linguagem PHP, ok? Antes de qualquer coisa, vamos falar aqui um pouco, o que é o PHP e como funciona o PHP, beleza? Todos sabem, quem já me acompanha aqui no canal, sabe que quando se trata de linguagem de programação, de fazer treinamento, curso de linguagem de programação, eu sou direto ao assunto, beleza? Eu não gosto de usar termos complicados, nem palavras difíceis para mostrar que eu sei, beleza? Aliás, como diz Gabriel Pensador, só sei que nada sei, só sei que precisamos aprender, é isso que farei, beleza? Aprendendo e ensinando, beleza? É assim mesmo que eu gosto de fazer, tá? Multiplicando aqui meus conhecimentos para vocês, sem esconder nada e sem usar muitos termos difíceis. Mas antes eu quero falar um pouco, do que é o PHP, como funciona, porque o PHP, se você for pesquisar, ele é amado e odiado, porque tem muitas coisas ditas sobre o PHP. Por exemplo, qual é a linguagem mais usada hoje em dia? Se você for pesquisar, o PHP ele não aparece entre as três primeiras, sendo que o PHP é uma das mais usadas sim, a primeira usada, porque nós vamos ver isso aqui lá para o final desse slide, o porquê ele é a linguagem mais usada. Se você está com o seu aplicativo, o seu celular, pedindo um transporte pelo aplicativo, alimento pelo aplicativo, qualquer coisa que você esteja utilizando no seu celular pelo aplicativo, ou na internet, usando o computador, usando esse YouTube, assistindo esse vídeo, você está usando o PHP, tá bom? Então vamos lá, Mas aqui eu quero dar uns conceitos básicos rapidamente, para no próximo vídeo a gente começar a trabalhar aqui com preparar um ambiente e começar a fazer os códigos, codar, Começar a desenvolver os nossos algoritmos, ou seja, treinar nossos algoritmos, porque a finalidade desse curso aqui é você aprender, saber fazer, e não se preocupa, tá? Que você não precisa decorar nada. Eu sempre digo isso para você. Ah, precisa ser fera em matemática? Não. Precisa saber inglês? Não. Precisa decorar todos esses códigos? Não. Eu não decoro, tá? Código nenhum. Não sou fera em matemática. Não sei falar inglês, tá bom? Mas se você souber inglês, isso ajuda demais, porque a programação ela é feita em inglês. Então, se você entende o que quer dizer um for each, se você quer dizer um if, um else, um while, um case. Então, assim, isso facilita, porque a palavra já está dizendo o que é. Quando você não entende a palavra, é só traduzir, facilita. Matemática? Não precisa ser férias. Se você vai fazer um sistema de contabilidade, quem vai te pedir é um contador. Você vai consultar um contador. Então, o contador vai te falar, o cálculo é feito assim, ele pega este valor, multiplica por esse valor, tira a porcentagem daqui, divide por isso e soma com isso. Ele vai te dar a fórmula. E na programação basta você só montar o cálculo aritmético, que a gente vai estudar isso aqui. Como fazer isso, Como usar os operadores, uma variável, os operadores ternários, enfim, beleza? Então, o que é e como funciona o PHP? Até para tirar o mito aqui de que PHP não é uma linguagem segura, que o PHP não se usa muito hoje em dia. Mito, porque hoje em dia, se você está assistindo esse vídeo, se você pede comida por aplicativo, transporte para aplicativo, tudo é feito na palma da mão, tudo é feito online, tudo é feito em computador, é PHP no servidor, e eu vou mostrar isso para vocês. E é uma das linguagens que mais é difundida na web, beleza? Então lá, o que é PHP e como funciona o PHP, ok? A linguagem de programação PHP foi criada em 1994 por Rasmus. O código-fonte foi liberado em 95, então pode-se dizer que o PHP foi lançado em 1995, ok? Bom, a sigla PHP é originalmente significada Personal Homepage, página pessoal, Aquela coisa de, como eu falei, não quero complicar aqui trazendo em inglês e ficar parecendo uma coisa muito mirabolante. Nada mais do que uma página pessoal, tá? Que o cara que criou foi nessa intenção, ele queria interagir, Ele queria interagir à web, porque vocês sabem aqui no canal que eu tenho a playlist de HTML. Antes de fazer esse curso de PHP, eu recomendo, tá? Que vocês façam o curso de HTML com CSS que está aqui nesse canal, porque esse curso é continuação do HTML. Eu não posso, para a gente chegar lá, criar nossos sistemas, tá? Completo, do zero ao final, eu vou mostrar para vocês. E eu aqui até agora elegi aqui um curso de sistema escolar. Vamos fazer um sistema escolar em PHP, mas para fazer um sistema escolar em PHP, não basta nem começar por essa aula, tem que saber HTML. Se você entende muito de HTML,
Se você já sabe CSS, tudo bem, vamos porque vamos. Se não, volta na playlist lá de HTML com CSS, estuda toda a playlist é o suficiente, tá? Pra gente continuar aqui, que essa é a segunda aula do curso de PHP, pra gente chegar lá no próximo módulo, tá? No próximo curso para fazer o sistema, beleza? Então, como eu estava te falando, né? Que esse Rasmus, ele tentou interagiu a nosso HTML, que nosso HTML não é uma linguagem de programação, HTML é uma linguagem de marcação. HTML não é uma linguagem de programação, por exemplo, HTML não consegue trabalhar se ligar ao banco de dados, né, fazer essas operações. Para isso nós usamos o PHP, claro, pode usar o JavaScript, por aí vai, tá? Então ele quis fazer essa interação do usuário, né, do internauta lá com HTML com o sistema, com a pessoa lá da empresa, dono do site, por exemplo, né? Tipo, mandar um e-mail, né? Então ele queria fazer dessa forma e fez, tá bom? Atualmente o PHP é um acrônimo do recurso que representa o PHP. Como você pode ver ali, a Hypertext Processor, o PHP é o pré-processador de hipertexto, tá? Vamos dizer assim, tá bom? Então ele faz a interação aí com o HTML. É uma linguagem de programação, tá? Amplamente utilizada para desenvolvimento web. Então você já percebeu aí que se você observar o PHP, o front-end dele, as telas, é feito em HTML. Pode ser feito com outro recurso, mas nós usamos aqui o HTML como alguns framework, como Bootstrap, que eu venho mostrando lá no curso de HTML, friso aqui, tá? Reforço aqui, que é importantíssimo, tá bom? Então, se você perceber, o PHP, né, é uma linguagem de programação amplamente para desenvolvimento web, como eu falei agora há pouco, e seu funcionamento ocorre do lado do servidor. Observe bem essa palavra, lado do servidor. Seu funcionamento ocorre do lado do servidor. Quando um usuário acessa uma página PHP, ou seja, se vocês já viram meus vídeos aí, eu tenho muitos sistemas. Ali você está acessando uma página, né, em PHP. O código é processado, tá, no servidor e o resultado é enviado para o navegador como HTML. Olha a importância do HTML. Então, o seu código-fonte, o que você acessa lá em PHP, ele está lá no servidor, ou seja, hospedado, né? Ele está lá nas nuvens, hospedado. Quando você acessa aquele endereço, que vai ser via HTML, ele vai buscar o PHP. Então, vou mostrar para vocês no diagrama aqui no final como é que ele faz, né? Que é o Client Service. Então, o PHP, todos os servidores têm PHP. Então, uma das linguagens mais usadas no mundo é o PHP, beleza? Vamos lá. Para sites dinâmicos, o PHP é usado para sites dinâmicos como e-commerce, né? Sistemas de login ou qualquer aplicação web que precise interagir. Olha aí o resultado do criador, interagir com o usuário e o banco de dados. Isso porque, né, o HTML por si só ele não consegue fazer isso, interagir, né, o usuário e interagir também com o banco de dados. Então o PHP veio para fazer essa integração do HTML e isso tornou, né, os sistemas online. Olha quanto isso é muito importante, como foi muito importante para a humanidade, eu posso dizer assim. Agora, claro, que outras linguagens como o próprio Visual Basic, que se tornou em C#, que já trouxe a linguagem já para se comunicar com a web, assim como as outras, olha a importância do PHP, beleza? Aqui é o diagrama que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui você observa que o número 1 ali é você com seu computador, ou seja, o cliente está lá acessando um site qualquer, um sistema qualquer, tá? Então ele tem uma seta ali, ó, que ele vai para o número 2, né? Usando, claro, a internet, né? Você tem uma requisição ali, ó, quando você digita algo, ou você faz alguma execução, faz um login ou qualquer coisa, clica no botão, você faz um request, né? O famoso request, a requisição. Para quem? Para o servidor, que é o número 2. Né, via internet. E esse servidor, ele tem um PHP. E o sistema operacional dele, basicamente lá, né, da grande esmagadora, na maioria das vezes, era o Linux, né? Então, porque não precisa nem nada visual, né? Então, o PHP também não é visual. Então, lá no servidor, qual é a linguagem usada ali no servidor? PHP, tá? E aí vem a resposta, né? Response, né? Que ele vai para o 3 ali fazendo response, que é justamente o servidor devolvendo que você fez a requisição, ele vai te dar a resposta voltando para você, para sua tela. Isso vai ser exibido em HTML, tá? Então é esse dinamismo aí que a linguagem PHP faz. Por isso que ele é chamado Client Service ou cliente servidor. O PHP ele é trabalhar no servidor, por exemplo.
Quando a gente fala o servidor, por isso que na próxima aula nós vamos preparar o seu ambiente, ou seja, vamos tornar o seu computador um servidor, assim como a gente tornou lá no curso de HTML. Então, muitos que já assistiram HTML, nem precisa nem assistir o próximo vídeo, vai dar uma olhada assim para ver só a instalação de se tornar o seu computador como um servidor, preparando o ambiente para a gente programar em PHP, tá bom? Mas a gente já fez isso até na aula do HTML, tá? No playlist do HTML. Então, quando você chega ali, você prepara o seu sistema, você hospeda no servidor, ou seja, você coloca nas nuvens, coloca no servidor, sua aplicação tá lá, tá? Então, quando o cliente acessa o endereço do seu site, do seu sistema, ele vai buscar lá no servidor, ok? Aí o PHP processa o que quer, por exemplo, se tem um login, você bota o usuário e senha. Aí você faz uma requisição no servidor, ele vai lá na sua aplicação, nos códigos que você digitou, por assim dizer. Como eu falei para vocês, eu gosto de usar uma linguagem muito simples para que você entenda, que vocês entendam. Ele vai lá, faz aquela consulta, né, aquela requisição, conseguiu ou não, ele vai dar uma resposta ao servidor, o seu código PHP vai fazer todo o processamento. Claro que isso é muito mais complexo, mas como eu disse a vocês, eu prefiro que você entenda dessa maneira, e aos poucos vocês vão descobrindo cada vez mais coisas e o entendimento vai ficando cada vez melhor, do que dar muita complexidade e ficar aqui muito abstrato. Então eu prefiro assim, que fica muito mais fácil de entender. Então os seus algoritmos lá, feito em HTML e em PHP, processa essa requisição e te manda a resposta, positivo ou não, ou seja, login aceito ou login negado. E aí, assim como você acessa um aplicativo de um banco, por exemplo, você faz todos aqueles cliques ali, ele ali é batendo ali cliente-servidor. Então ele você está fazendo uma requisição, você pede algo, o servidor processa aquilo e te responde. Às vezes está certo, às vezes está errado. Às vezes você fez um pedido, fez um login errado, ele vai dizer que está errado. Você pediu um saldo, ele vai te mostrar o saldo. Tá? Se você pedir fazer qualquer tipo de operação, ele vai processar, vai te devolver a resposta, seja positiva ou negativa, beleza? Então esse é o diagrama que eu queria mostrar para vocês, e na próxima videoaula, no próximo aula do nosso treinamento, iremos preparar o nosso computador. Muitos de vocês já tem, que já acompanhou a aula de HTML, já tem um ambiente preparado, tá? Para instalar o nosso servidor aqui no nosso computador e o nosso editor de código, para que a gente possa começar a desenvolver em código, tá? Na terceira aula lá, vamos preparar, e na quarta aula nós vamos começar já a começar a aprender a linguagem de PHP. Se você já conhece a linguagem de PHP, pode assistir, porque reforça os conhecimentos, eu posso trazer novidade aqui, um entendimento até melhor, tá bom? Se você não entende nada, não se preocupa. Esse é o segundo vídeo, volta lá para o primeiro, assiste, mas se você não entende nada, não fez não entende nada de HTML, não fez aula de HTML, vai para a playlist de HTML, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.